Irmãos e irmãs, damos-lhes as boas-vindas diretamente do edifício dos escritórios da igreja em Salt Lake City, Utah, a este devocional mundial para jovens adultos. Gostaríamos especialmente de dar as boas-vindas aos que assistem ao devocional pela primeira vez. Esperamos que esses devocionais fortaleçam e enriqueçam sua vida. Sou Paul V. Johnson, servo como 70 e como comissário de educação do sistema educacional da igreja. O Elder Robert C. Gay, da presidência dos 70, está presidindo esta sessão. Ele está acompanhado de sua esposa, Lynette. Estamos muito felizes por poder ouvi-los esta noite. Devido à crise pandêmica, ainda estamos seguindo as diretrizes dos líderes locais de manter o distanciamento social e de ficar em casa onde for possível. A música para esta transmissão será proveniente de músicas previamente transmitidas e gravadas com vários regentes e organistas. Expressamos nosso apreço por seu talento e serviço. Daremos início ao programa com o hino Firme Seguir, número 41, do Inário em português. Sintam-se à vontade para cantarem juntos, onde quer que estejam. Somos gratos pela ajuda de Sumerisa Stevens, que regerá a música, e de Alyssa Chard ao piano. Após o hino, Elise Mendenhall, da estaca Taylorsville, Utah, de jovens adultos solteiros, oferecerá a oração de abertura. Our dear Heavenly Father, Nosso querido Pai Celestial, somos gratos por essa oportunidade nesta noite de nos reunirmos como jovens adultos ao redor do mundo. Somos gratos pela tecnologia, por podermos assistir isso ao redor do mundo e por essa preparação para esse devocional, tanto do casal e do Elder e da Sister Gay e de outras pessoas que fazem esse devocional possível. Somos gratos pelo Evangelho restaurado nesta terra hoje e somos gratos por nosso profeta Russell M. Nelson, que ele possa nos guiar nessa época difícil. Por favor, também nos abençoe, que possamos nessa noite ter nosso coração aberto e nossa mente aberta para aprender do Espírito, receber instruções e podermos agir de acordo com essas instruções. E dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
Assistiremos agora a um número musical do coro de jovens adultos da BYU cantando Come Down Fount of Every Blessing, Vem, ó fonte de toda a bênção. Eles foram regidos pelo irmão David Lourenço Torres e acompanhados por Levi Kelly. Após o número musical, teremos o prazer de ouvir as palavras da irmã Lynette Gay. Ela será seguida pelo elder Robert C. Gay. Ao término dos discursos, transmitiremos a gravação do coro do Instituto de Utah Valley cantando Que Firme Alicerce. Eles foram regidos por Ryan Eggett e acompanhados por Linda Marget. A oração de encerramento será então oferecida por Josh Garth, da Estaca Holiday Utah dos Jovens Adultos Solteiros. O elder Robert C. Gay foi apoiado como 70 autoridade geral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em 31 de março de 2012. Ele serve atualmente como membro da presidência dos 70. Antes de seu chamado como autoridade geral, o elder Gay trabalhou em negócios e organizações sem fins lucrativos de combate à pobreza. A irmã Lynette Gay fundou e dirigiu várias organizações de caridade, especialmente na África. Ela e o elder Gay serviram juntos como missionários em Gana. Eles estão casados há 46 anos e têm 7 filhos e 20 netos. Agora ouviremos o coro.
Good evening, brothers and sisters. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Sou tão grata por essa música. É uma das minhas favoritas. E me trouxe paz e amor a respeito desta época. Eu também gostaria de expressar minha humildade e meu amor por estar aqui com vocês nesta noite. Sei que muitas pessoas ao redor do mundo é muito bom saber das orações que recebemos. E quero dizer aos meus netos e bisnetos e filhos que os amo muito. E se estivessem aqui, testificariam sobre o fato de que eu amo todos os tipos de clima. O sol, as agradáveis brisas, as nevascas, as ventanias, as tempestades e até mesmo os ciclones bomba, fazendo ondas gigantes quebrarem na praia. Nos últimos anos, moramos em muitas partes diferentes dos Estados Unidos e ao redor do mundo, e cada lugar tinha seus desafios climáticos. No centro-oeste dos Estados Unidos, havia drásticas tempestades de raio e tornados. No sudeste, havia furacões. No nordeste, nevascas, chuvas e tempestades de gelo congelantes. No oeste, ventos quentes de Santa Ana e terremotos. Na África Ocidental, havia tempestades torrenciais de chuva e tempestades de areia provenientes do Armatão. E na Europa, havia chuvas, granizo, neve e sol, e às vezes em um só dia. E na Ásia, sentimos o poder dos tufões. Todas essas diferentes experiências climáticas sempre me empolgaram bastante. O que posso dizer? Eu amo os climas. Dito isso, ao mesmo tempo que anseio por desfrutar da Mãe Natureza e de seu esplendor, tenho profundo respeito pelo poder e eventual perigo sempre presentes nos fortes eventos climáticos. Nunca arriscaria minha vida, independentemente da tentação ou beleza dessa força. Nunca ficaria de modo intencional no meio de um campo aberto apenas para observar um incrível espetáculo de raios. Não mergulharia no oceano enquanto ondas majestosas e poderosas atingem a praia violentamente. E não tentaria a Mãe Natureza ao deixar de me proteger durante um tornado ou um furacão. Sem dúvida, reconheço minha própria insignificância comparada à ampla força climática presente ao meu redor. Para mim, a força das mudanças climáticas é uma metáfora importante para a nossa vida. Ao sairmos de casa todos os dias, vocês e eu somos recebidos não apenas por eventos climáticos físicos incontroláveis, mas por forças e tentações espirituais muito poderosas que precisamos enfrentar. Apesar das circunstâncias provavelmente serem diferentes para cada um de vocês, elas deveriam fazê-lo se perguntar: qual é a melhor maneira de me preparar para os desafios diários que cercam minha vida? Acredito que fazemos isso ao ouvirmos o que nosso profeta, o presidente Nelson, nos aconselhou enfaticamente nesta última conferência: obedecer à profunda declaração que abriu esta dispensação quando Deus disse: "Este é meu filho amado, ouve-o." Talvez não vejamos ou compreendamos plenamente o que está nos rodeando, acima de nós ou atrás de nós. Ou talvez nem sempre possamos prever forças poderosas e invisíveis vindo em nossa direção. Mas podemos ter confiança em nossa jornada diária se ouvirmos o Senhor. O elder Boyd K. Packer sempre dizia: se tudo o que você sabe for resultado apenas do que enxerga com seus olhos naturais e ouve com seus ouvidos naturais, então você não sabe muito. Uma grande verdade da primeira visão é esta realidade. Se vocês dependerem unicamente de sua própria visão e seu próprio conhecimento, terão grande dificuldade de enxergar toda a perspectiva daquilo que os cerca e sua alma pode estar em perigo. Na última conferência geral, o presidente Nelson disse: saber como o Espírito fala a vocês nunca foi tão importante como agora. Na Trindade, o Espírito Santo é o mensageiro. Ele trará à sua mente impressões que o Pai e o Filho desejam que vocês recebam. Ele é o Consolador. Ele trará a seu coração um sentimento de paz. Ele presta testemunho da verdade e confirmará a verdade quando ouvirem e lerem a palavra do Senhor. Reitero meu apelo a vocês para que façam tudo o que estiver a seu alcance para ampliar sua capacidade espiritual de receber revelação pessoal. Há muito tempo, ao receber orientação espiritual com dificuldades pessoais e respostas às minhas orações, tomei conhecimento desta
profunda realidade e verdade, com o propósito de nos ajudar a ver quaisquer climas ou tempestades que nos rodeiam e a nos preparar para eles. Deus nos prometeu a companhia e o dom do Espírito Santo e a revelação pessoal. É um dom inestimável em nossa vida diária, capaz de nos mostrar todas as coisas que devemos fazer. Durante minha infância, eu pensava que a revelação era algo apenas para os líderes da igreja, profetas, apóstolos, bispos e pessoas mais velhas, mas certamente não era para mim, porque eu era jovem. Hoje penso diferente e testifico nesta noite que a revelação pessoal é uma bênção que precisamos buscar. Quando temos nosso coração e mente humildes, ensináveis e abertos com fé em Jesus Cristo, as verdades nos serão ensinadas e seremos guiados pelo Espírito Santo. Alguns de vocês podem se sentir que não são dignos da voz orientadora do Senhor. Podem se sentir como Lamã e Lemuel, que Deus não fará sua voz ser ouvida por vocês. Não acreditem nisso. Seu Espírito está disponível a todos. Recentemente, o elder D. Todd Christofferson disse: não precisamos alcançar um nível mínimo de capacidade ou bondade antes de receber a ajuda de Deus. Podemos receber auxílio a cada hora, todos os dias. Deus os alcançará onde estiverem, sem condições. Jesus disse: pedi e receberás. É claro que o céu se aproxima mais de vocês e mais abertamente à medida que buscam entender e guardar seus mandamentos com humildade e diligência. Sua vida e a vida de outras pessoas será abençoada ao agirem com ousadia de acordo com toda e qualquer impressão recebida por meio do Espírito Santo. Permitam-me contar uma experiência que me ensinou essa verdade. Muitos anos atrás, quando nossa filha mais velha estudava na Universidade de Utah, fui serenamente acordada durante a noite e recebi uma impressão imediata e calma a respeito dela. Eu estava completamente acordada, mas não senti medo, apenas amor por ela. Senti que ela poderia estar em perigo. Nós morávamos em Connecticut e ela estava do outro lado do país, em Utah. Então este pensamento me veio à mente: ligue para a polícia. Pergunte-lhes se podem mandar uma viatura para verificar a região onde ela mora. Hesitei por um minuto, tentando entender, e escutei novamente: ligue para a polícia. Então foi exatamente o que eu fiz. Liguei para a polícia. Não pude explicar exatamente para o policial o motivo de estar pedindo isso no meio da noite, mas lhe disse que ficaria muito grata se ele enviasse uma viatura para verificar a região ao redor da casa de minha filha. Ele me assegurou que o faria e voltei para a cama calmamente. Acordei no dia seguinte e quase não lembrava do que havia acontecido durante a noite. Vários dias depois, viajamos para Utah e no caminho para nosso hotel, ouvimos no rádio que a polícia havia prendido um homem suspeito de ataques que haviam acontecido ao redor do alojamento que fica perto do campus da Universidade de Utah. A notícia disse que uma jovem havia sido tragicamente assassinada em uma noite daquela semana. Meu coração parou e eu imediatamente me lembrei da ligação que havia feito para a polícia durante a noite há vários dias antes. Não tenho ideia se isso aconteceu naquela mesma noite. Será que o alojamento de minha filha era um dos alvos? Nunca saberei exatamente o que aconteceu naquela noite, mas sei que uma impressão silenciosa me acordou durante a noite e me compeliu a fazer uma ligação a fim de assegurar a segurança de minha filha em uma situação que não parecia segura. Às vezes, as tempestades da vida podem parecer avassaladoras, mas não há uma força mais poderosa do que o poder do sacerdócio e o dom do Espírito Santo em sua vida agora. Na noite de sua expiação, o Salvador ensinou que o dom inestimável do Espírito Santo enviado pelo Pai é dado para trazer paz e conforto para nossa alma, para ensinar todas as coisas e para lembrar-nos de tudo, para nos guiar a toda a verdade e nos anunciar as coisas que hão de vir. Recebemos o Espírito Santo para encher nossa alma de alegria. Essas bênçãos me tornam humilde e às vezes me emocionam. Não é de se admirar que o presidente Nelson nos convida a fazermos tudo o que pudermos para receber revelação pessoal e ouvir a voz de Deus em nossa vida por meio do Espírito Santo? Vocês perceberam que tem sido abordado nas conferências gerais nos últimos 3 anos os assuntos revelação pessoal e o conselho para reconhecer o dom do Espírito Santo em nossa vida? Eu percebi e sou profundamente grata por seu conselho para ancorar nosso testemunho e nossa vida em nossas dádivas pessoais e individuais com o propósito de luz e espírito.
Nos próximos dias e anos, vocês terão experiências que manifestarão as diferentes maneiras pelas quais o Espírito trabalha e fala a vocês em sua vida. Não ignorem essas impressões. Pode ser um sussurro delicado ou um incentivo gentil. Pode ser um sentimento, um pensamento ou ainda uma instrução clara e direta. Pode ser uma impressão recorrente ou o nome de uma pessoa. O Espírito Santo realmente traz impulsos de inteligência e entendimento que iluminam nossa mente. Eu já vivenciei a maioria dessas manifestações e aprendi que se o nome ou o rosto de uma pessoa me vem à mente com frequência, preciso pegar o telefone e ligar para ela. Aprendi a seguir pensamentos e impressões mesmo quando não conseguia ver uma explicação ou um resultado específico. O Espírito me alertou a não ir para certos lugares e abandonar certas atividades e certas pessoas. Essa experiência de ouvir o Espírito falar a você é uma experiência que muda a sua vida. E às vezes demora muito tempo para sentirmos isso. Por que eu escolhi falar disso a respeito a vocês? Da mesma forma que não podemos ver ou ouvir todas as formas climáticas severas no horizonte e não estamos cientes de todas as circunstâncias que estão por vir, se apenas usarmos nossos olhos e ouvidos naturais para entender as circunstâncias, não estaremos preparados para as forças e as tempestades da vida que nos rodeiam. Fico impressionada com o fato de que o único idioma que todos precisamos ouvir, conhecer e entender é o idioma do Espírito. Espero que vocês possam aperfeiçoar esse idioma em sua vida. Ao fazê-lo, vocês serão guiados, protegidos e elevados de todas as maneiras que necessitarem. Queridos amigos, meus queridos irmãos e irmãs, não sou uma autoridade acadêmica, não sou mestre das Escrituras, mas sou uma pessoa que crê. Sei que esta é a igreja verdadeira e viva de Jesus Cristo, que a revelação é real e que os céus estão abertos para vocês. Sei que Jesus Cristo é meu Salvador. Ele é seu Salvador e deseja abençoá-los, protegê-los, interceder por vocês, guiá-los e elevá-los. Ele os entende quando mais ninguém parece entendê-los. Ele compreende. Eu os exorto com amor a olharem para o Salvador todos os dias e não ignorá-lo. Voltem-se a Ele com fé naquilo sabem ser verdade. Não deixem que suas dúvidas, seus medos ou aquelas coisas que os impedem de dormir à noite os afastem da proteção e do poder do Espírito Santo e das promessas de nosso Salvador Jesus Cristo. Cada um de vocês é verdadeiramente amado por nosso Pai Celestial e nosso Salvador. Oro para que Deus responda suas orações como nunca respondeu antes e lhes dê cada dom do Espírito Santo que precisam para seguir em frente na vida. Digo isso com muito amor por cada um de vocês. Dias desafiadores estarão por vir, mas prometo que dias com mais paz, felicidade e com um céu azul virão quando vocês se voltarem a Ele, aquele que tem o poder sobre a terra. E digo isso com amor, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, pessoalmente, sou grato pela minha esposa maravilhosa e pelo seu conselho. Obrigado. É maravilhoso e é uma grande bênção nos unir a vocês essa noite. Estamos vivendo em uma época incomum e eu verdadeiramente acredito que vocês foram criados para épocas como essa. Há pouco tempo, o presidente M. Russell Ballard disse: "Acredito que esta é a melhor de todas as gerações de jovens adultos da história da igreja." Honestamente, acredito que isso seja verdade. Vocês são uma geração especial criada para passar por épocas turbulentas, a fim de ajudar a preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele intimamente conhece vocês e os ama. Essa noite, ao vir essa transmissão, recebemos dezenas e dezenas de milhares de tweets e perguntas a respeito do espírito de revelação pessoal. Espero que essa noite, ao nos ouvir, vocês possam encontrar resposta para essas perguntas. Oro para que o Espírito do Senhor possa ensiná-los e ajudá-los a encontrar respostas para suas perguntas. Nos últimos dias e meses,
Em todo o mundo, temos vivenciado angústias, incertezas, alvoroços e desafios incomuns. Esta é uma época que há muito tempo foi predita e que culminará na gloriosa segunda vinda de nosso Salvador. O próprio Jesus profetizou sobre estes dias. Também ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos inquieteis, pois tudo o que vos disse deve acontecer. Falo por causa de meus eleitos, porque nação se levantará contra nação. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. O amor de muitos esfriará. Todas as minhas palavras serão cumpridas. Gostaria de compartilhar apenas uma perspectiva sobre isso. É uma lição vinda da história da igreja. Amanda Barnes Smith, seu marido Warren e seus 5 filhos eram recém-conversos na igreja quando viajaram para Missouri. Eles se uniram aos santos em Haun's Mill apenas alguns dias antes de uma turba chegar e assassinar muitos homens e meninos lá. O marido de Amanda e seu filho de 10 anos estavam entre os que foram mortos. Um outro de seus jovens filhos ficou gravemente ferido. Amanda recebeu uma poderosa revelação sobre como salvar seu filho ferido. Durante esse momento de grande angústia, ela escreveu o seguinte: naquela completa desolação, o que nós, mulheres, poderíamos fazer além de orar? A oração era nossa única fonte de consolo. Nosso Pai Celestial era nosso único auxílio. Ninguém além dele poderia nos livrar e salvar. Um dia, um integrante da turba veio do moinho trazendo ordens do capitão. Praguejando, ele gritou: o capitão disse que, se vocês mulheres não pararem de orar, ele vai enviar um bando aqui para matar todas vocês. Impedir-nos pobres mulheres de orar naquele momento de grande calamidade era tão devastador quanto tirar nossa vida. Nossas orações eram sussurradas em terror. Não ousávamos deixar que ouvisse nossa voz em súplicas dentro de nosso lar. Eu podia orar na cama ou em silêncio, mas não conseguiria viver assim por muito tempo. Esse silêncio desumano era mais intolerável do que tinha sido a noite do massacre. Eu não conseguia mais suportar essa situação. Ansiava por ouvir mais uma vez minha própria voz clamando a meu Pai Celestial. Assim, embrenhei-me em um milharal e me escondi dentro de um feixe de milho. Era como se estivesse no templo do Senhor naquele momento. Orei em voz alta e com muito fervor. Quando saí de dentro do feixe de milho, ouvi uma voz. Era uma voz tão clara como qualquer outra que já ouvi. Não foi uma impressão forte e silenciosa do Espírito, mas uma voz, recitando-me a estrofe de um hino de um de nossos hinos. A alma que em Cristo confiante repousar, a seus inimigos não há de se entregar. Embora o inferno a queira destruir, Deus nunca, nunca, o há de permitir. A partir daquele momento, não tive mais medo. Senti que nada poderia me ferir. Esta época pode ser preocupante, mas saibam que o que foi verdade para Amanda Barnes Smith é verdade para vocês. Independentemente dos eventos ao seu redor ou da aprovação que talvez precisem suportar, Deus está ao leme. Ele não lhes abandonará e vocês não precisam temer se forem fiéis e elevarem sua voz a Ele. É sobre isso que gostaria de falar a vocês nesta noite. Fico feliz. Como eu disse, fico feliz que minha esposa Lynette está comigo esta noite. Ela é tudo para mim. Nos conhecemos anos atrás no ensino médio. Após nossa formatura no ensino médio, ela começou a estudar na Ricks College em Rexburg, Idaho, e eu fui para BYU em Provo, Utah. Durante nosso primeiro ano na faculdade, em um final de semana, decidi dirigir até Rexburg para visitá-la. Lá, ela me ensinou uma lição inesquecível. Ela não tinha um carro e já fazia muito tempo que estava habilitada para dirigir. Quando estávamos saindo de seu apartamento, ela me perguntou se podia dirigir meu carro. Eu disse, claro. Logo, começamos a descer uma colina perto de onde ela morava. Na metade da descida, ela me perguntou, tem uma placa de pare no fim da rua? A placa de pare estava totalmente visível e eu imediatamente disse, sim, tem uma placa de pare. Ela respondeu, ok, foi o que pensei, mas eu não consigo enxergá-la.
Perguntei, por que não consegue enxergá-la? Ela disse, porque não estou usando meus óculos e não consigo enxergar bem sem eles. E então eu disse algo assim, e você não está usando os seus óculos por quê? Porque eu não gosto de como ficam em mim. Mas me esqueci que enxergo pouco sem eles. Respondi, é melhor eu dirigir. A lição era simples. A não ser que você veja claramente, você sempre estará em perigo. Agora pergunto, como vocês estão conduzindo sua vida? Estão conduzindo sua vida com os óculos necessários para enxergar a realidade de forma clara? Na antiga cidade de Laodiceia, os santos não tinham pecados visíveis ou evidentes, mas o Senhor os repreendeu por serem mornos em seu discipulado. Orgulhosos de suas conquistas e seu conhecimento mundanos, eles se tornaram cada vez mais convencidos e independentes de Deus. Apesar dessa cidade ter sido conhecida por ser especialista em cuidados com os olhos, o Senhor lhes disse, unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Parece-me ser esta uma pergunta decisiva para cada um de nós. Estou enxergando minha vida pelos olhos das verdades, mandamentos e convênios de Deus ou pelos meus próprios olhos? Estou diariamente dando ouvidos à sua voz, recebida por meio de oração e revelação pessoal, vinda do Espírito, ou dando ouvidos à minha própria voz, ou à voz dos sábios deste mundo que gritam que os caminhos de Deus, e até mesmo seus profetas, estão equivocados, que são desnecessários, esquisitos, desinteressantes, indiferentes, ou até mesmo de acordo com a retórica do mundo, que são desonestos e detestáveis? Certa vez, Joseph Smith disse, o diabo fará grande esforço para enganar os santos. Ele transformará de tal maneira as coisas a ponto de deixar as pessoas boquiabertas ao ouvirem aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Sem o auxílio de Deus e a revelação pessoal, vocês simplesmente não conseguirão enxergar as coisas como realmente são e como realmente serão. O adversário está determinado a fazer vocês ficarem boquiabertos ao verem aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Ele está determinado a lhes impedir de ver e compreender as coisas como realmente são e como serão, a fim de lhes impedir de ver que vocês são amados filhos e filhas de Deus. O desejo dele é legitimar o mundo, de lhes fazer rejeitar a Deus ou não buscá-lo de todo o coração. E, sobretudo, fazê-los definir a si mesmos e a jornada de sua vida com base em alguma busca mundana, política, cultural ou apenas com simples indiferença. Fiz a mesma esta pergunta muitas vezes. O que levou Nefe a acreditar no Senhor e a não se tornar como Lamã ou Lemuel? Os três irmãos nasceram dos mesmos bons pais. Uma noite, recebi a resposta para a minha pergunta. Eu estava em Bangkok, Tailândia, em uma designação com o presidente Ambrose Ballard, quando ele compartilhou a seguinte escritura. E aconteceu que eu, Nefe, tendo grande desejo de saber dos mistérios de Deus, clamei, portanto, ao Senhor, e eis que ele me visitou e enterneceu meu coração, de maneira que acreditei em todas as palavras que meu pai dissera. Por esta razão não me revoltei contra ele, como meus irmãos. Ali estava a minha resposta. Deus se manifesta a nós de acordo com nossos desejos. Nefe desejou, acima de tudo, conhecer as verdades e os mistérios de Deus e foi abençoado com a presença, a alegria, o poder e a verdade de Deus. Lamã e Lemuel desejavam as riquezas do mundo e receberam sua recompensa. Se vocês desejam estar com Deus, precisam unir seus desejos à vontade dele. O que determinará a maneira pela qual vocês receberão poder para seguir em frente e triunfar na vida é onde estará o desejo de seu coração. Portanto, nesta noite, eu os convido a escolherem moldar sua vida de acordo com o desejo principal de serem convertidos e de fortalecerem outras pessoas. Vocês devem se lembrar do que o Salvador pediu a seu apóstolo sênior Pedro, quando disse, Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos.
O desejo de ser convertido. Nunca me esquecerei da vez em que minha esposa e eu fomos entrevistados por um apóstolo sênior a respeito de meu desejo de servir como presidente de missão. Minha esposa e eu estávamos passando por muitas coisas em nossa vida. Na época da entrevista, tínhamos algumas questões familiares bem desafiadoras. Participávamos de uma enorme iniciativa humanitária por todo o mundo que exigia muito de nossa atenção e nossos recursos. E eu era sócio-diretor sênior de uma empresa de investimento global. Sem mencionar todos os chamados da igreja, entre outras coisas. Eu pensava que já estávamos fazendo tudo o que éramos capazes de fazer. Durante aquela entrevista com esse amado apóstolo, e ao refletirmos sobre tudo o que estava acontecendo conosco, nós dois educadamente dissemos que essa talvez não fosse a melhor época para servirmos uma missão. Sem hesitação, esse membro do Quórum dos 12 virou-se para minha esposa e disse: Lynette, você será uma excelente missionária e companheira para seu marido. Depois voltou-se para mim e disse: você realmente não entendeu. O Senhor está lhe chamando para salvar sua vida. Você viverá a sua vida ou por convênio ou por conveniência. Nunca há uma época conveniente para servir. Isso é uma questão de fé. Ou você acredita que o Senhor abençoará a sua vida com as bênçãos de que precisa ao cumprir suas prioridades, as prioridades dele, ou não acredita. Sentado lá, em silêncio, fiquei assombrado. Tinha acabado de ouvir que o Senhor estava tentando salvar minha vida. Eu tinha uma boa vida na época, porém estava muito desequilibrado. Naquela tarde, Lynette e eu saímos do escritório do apóstolo e fomos para casa para pensar em espírito de oração sobre como iríamos passar a viver nossa vida. Nós rapidamente tomamos a decisão de servir e viver nossa vida por convênio e fazer todas as coisas que o Senhor pedisse de nós. Uma vida no convênio é uma vida mais equilibrada, vivida de acordo com as prioridades de Deus e não de acordo com nossos próprios interesses. Nossa vida não tem sido a mesma desde então. Temos sido muito abençoados por seu amor e sua orientação. Posso lhes dizer que sei que essa mesma bênção será sua, ao permanecerem fiéis no caminho do convênio do Senhor. Deus quer salvar sua vida. O que significa ser convertido, viver por convênio e não por conveniência? Jesus disse: buscai-me em cada pensamento. Certa vez, um sábio professor me disse: o Senhor não falou, pensai em mim de vez em quando e meu espírito estará convosco. Ele disse: se lembrardes sempre de mim, tereis meu espírito convosco. Isso significa que quando vocês se lembrarem dele, sempre terão o poder do céu com vocês para lhes auxiliar diariamente em todo e qualquer desafio pequeno ou assustador que enfrentarem, independentemente da influência disso sobre vocês. Isso inclui qualquer vício, medo, insegurança ou qualquer obstáculo aparentemente insuperável perante vocês. Então ponderem agora sobre o que pode ser a coisa mais importante que precisam fazer para se lembrarem mais plenamente dele e coloquem isso em prática. Meu melhor amigo de infância me apresentou a minha esposa. No ensino médio, eu o batizei como membro da igreja, mas ele sempre achou difícil se comprometer totalmente em viver o Evangelho, sempre se justificando ao dizer que nunca tinha feito nada realmente ruim, o que era verdade. Então, em uma festa à noite, ele bebeu demais e acidentalmente caiu de um penhasco e morreu. Ele tinha a mesma idade que muitos de vocês. Essa tragédia jamais deveria ter acontecido e não teria acontecido se o convênio, e não a conveniência, tivesse guiado a vida de meu amigo. Como vocês estabelecem limites em sua vida em relação aos mandamentos de Deus? Talvez alguns de vocês vejam sua vida como a maioria de nós pensa a respeito de obedecer aos limites de velocidade numa rodovia. Será que alguém pensa em dirigir dentro do limite sinalizado? Não. Em vez disso, queremos saber qual a velocidade acima do limite sinalizado que podemos dirigir sem receber uma multa. Foi assim que meu melhor amigo viveu a vida dele. No Evangelho, jamais deveríamos pensar sobre quanto do mundo podemos aceitar sem passar dos limites. Devemos simplesmente renunciar ao mundo. Somente quando tomarem sobre si os convênios de Deus, vocês terão a visão que lhes permitirá enxergar claramente, apesar da confusão deste mundo. A Bíblia ensina:
Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Aqueles que vivem por convênio não têm uma vida perfeita, mas refinam sua vida por meio do arrependimento diário. Tal refinamento lhes possibilita receber as mais ricas bênçãos de Deus e os reais poderes do céu. Há algum de vocês que durante essa época turbulenta não precise da orientação e do poder de Deus? Anos atrás, um de meus sócios que estava doente me contou que o presidente Boyd K. Packer tinha ido à sua casa para lhe dar uma bênção. Ele relatou: enquanto eu o acompanhava até seu carro, o presidente Packer disse: não tenha pressa para sair do Getsemane. Aprenda as lições que estão lá. Meu amigo então me perguntou: o que acha que ele quis dizer? Antes que eu pudesse responder, ele simplesmente acrescentou: acredito que ele quis dizer que precisamos apenas fazer a vontade de Deus, e isso é tudo o que quero fazer. Quando meu colega disse essas palavras, eu sabia que ele tinha razão. O teste final de nossa vida é saber se vamos nos submeter à vontade de Deus ou agir de acordo com a nossa vontade. Há muito tempo, o elder Neil A. Maxwell ensinou: a entrega de nossa vontade a Deus é realmente a única coisa pessoal e ímpar que temos para depositar no altar de Deus. Mas o que significa estar dispostos a fazer a vontade de Deus? Pensando na experiência do Salvador no jardim do Getsemane, acredito que devemos, em parte, entender que a submissão à vontade de Deus significa que vocês e eu precisamos estar dispostos a sofrer e perseverar até o fim, não importa o que Deus nos peça. Até mesmo se o que precisarmos suportar não for consequência de um erro nosso. Isso pode incluir inclinações ou deficiências físicas, acusações, julgamentos ou ataques injustos de amigos, líderes ou até familiares equivocados. No jardim do Getsemane, o Pai Celestial pediu que nosso Salvador tomasse a amarga taça de pecados e aflições que não eram dele. Durante esse processo, Jesus afligiu-se em relação ao que estava diante dele. Ele se sentiu triste até a morte e orou para que, se fosse possível, que passasse dele aquela hora, dizendo ao Pai: todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Em nossos dias, em uma revelação dada a Joseph Smith, o Salvador disse: desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar, todavia, glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. A fim de beber e terminar os preparativos do Pai para nós, não importa quão amargos sejam, eles são parte do plano de nos trazer alegria eterna. Vocês acham que o Pai Celestial irá lhes proteger dos momentos de dor e sofrimento necessários para lhes ajudar a se tornar mais semelhantes a Ele? O presidente John Taylor compartilhou o que o profeta Joseph Smith disse a ele: vocês terão que passar por todo tipo de provação. Deus os testará. Ele os tomará e torcerá as próprias fibras de seu coração. Ser um discípulo de Cristo significa ser submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que nos deva infligir. Recentemente, nosso amado presidente Nelson disse: temos dias difíceis pela frente. É bem pouco provável que no futuro seja fácil ou bem aceito ser um santo dos últimos dias fiel. Cada um de nós será testado. Aqueles que diligentemente seguirem o Senhor padecerão perseguições. Essa mesma perseguição pode nos imobilizar e resultar numa fraqueza silenciosa ou nos motivar a ser mais exemplares e corajosos no cotidiano. O modo como vocês lidam com as provações da vida faz parte do desenvolvimento de sua fé. O apóstolo Paulo fez a seguinte pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome? Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Na linguagem de hoje, talvez digamos isso desta maneira: permitirei eu que uma dificuldade em encontrar alguém para casar, ou um desejo de viver um relacionamento não aprovado, ou um evento da história da igreja, ou uma ação equivocada de um líder ou professor,
ou meus desejos mundanos, ou a perda de um emprego, ou uma doença desafiadora, ou uma angústia esmagadora me impeça de seguir o Salvador com diligência e participar plenamente em sua igreja? Todos os seus pecados, suas dores e aflições são parte do que o Elder Maxwell chamou de terrível sofrimento da expiação de Jesus Cristo. Um sofrimento que só pode ser calculado como enormidade multiplicada por infinito. Seu desconforto ou seus desafios das provações da vida jamais serão maiores do que os dele. Portanto, a pergunta do céu para vocês é se seguirão os passos do Salvador e dirão com ele: porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Outra maneira de dizer isso pode ser essa pergunta: irei confiar em Deus e também confiar em seus planos para a minha vida? Quando vocês enfrentarem desafios e provações, saibam que Deus tem todo o poder para ampará-los, mesmo quando as circunstâncias ao seu redor não mudarem. Até mesmo em meio a aflições assustadoras, Ele promete: aliviarei as cargas que são colocadas sobre vossos ombros, de modo que não as podereis sentir sobre vossas costas, para que tenhais plena certeza de que eu, o Senhor Deus, visito o meu povo nas suas aflições. Nunca duvidem de que o Senhor é capaz de abrir toda a porta eficaz, de tranquilizá-los em meio a conflitos de fé, de ajudá-los a garantir trabalho, estudo e força para viver retamente, ou o que mais precisarem para alcançar todo o seu potencial. O Salvador prometeu que vai prover um caminho. Pode alguém ou qualquer outra coisa lhes fazer essa mesma promessa? Confiem nele para lhes orientar e amparar à medida que humildemente se submeterem à vontade dele. Anos atrás, o presidente Henry B. Eyre fez esta vigorosa observação: se não tivermos um firme alicerce de fé no coração, a capacidade de perseverar desmorona. A fé é um princípio de ação e uma escolha. A fé não é medida pela quantidade de reuniões que participamos, nem de rituais que cumprimos. A fé, tampouco, é o reconhecimento de que Deus e Jesus Cristo vivem. Sua fé é a extensão de sua confiança e completa dependência em Deus e em seu Salvador Jesus Cristo. Todos perseveramos ou desmoronamos, de acordo com o nível de nossa confiança pessoal neles e dependência deles. A fim de edificar sua fé em Deus e em Jesus Cristo, vocês precisarão eliminar de sua vida quaisquer comportamentos de autojustificação. Vocês precisam aceitar sua vida como ela é e não deixar com que outras pessoas determinem suas ações e escolhas. Vocês podem controlar suas perspectivas, suas atitudes, suas reações, seus sentimentos e pensamentos. Ofender-se e afastar-se não são atitudes de um filho de Deus. Por meio de sua voz, ele sempre nos faz o convite: segue-me. Deus está preparado para responder qualquer pergunta, oferecer consolo em qualquer dificuldade e redimir toda e qualquer pessoa. Não há nenhum erro ou dificuldade que não possa ser curado por intermédio dele. Nenhuma pesquisa na internet neste mundo, em todos os quase 1,5 bilhão de sites, pode dizer-lhes se esta igreja é verdadeira ou se Jesus Cristo vive. Apenas Deus pode revelar isso a vocês. Tudo se resume a isto: Deus não falará uma verdade para você e outra para mim. Todos receberemos as mesmas respostas ao perguntarmos e seguirmos a Ele com sinceridade, fé e real intenção. Vocês fazem isso em parte ao removerem todas as suas histórias de autojustificação. Anos atrás, enquanto eu estava em uma designação na África, ouvi uma notícia de que um homem estava transportando 2 girafas em seu caminhão. Uma delas era consideravelmente mais alta do que a outra. Enquanto dirigia pela rodovia, ele passou debaixo de uma ponte que cruzava a estrada. Porém, a ponte não era autossuficiente para uma das girafas. Quando o caminhão passou debaixo da ponte, a girafa mais alta bateu a cabeça e morreu instantaneamente. Mais tarde, perguntaram ao motorista por que ele não tinha tomado mais cuidado para evitar a morte da girafa. Ele disse: não foi minha culpa. Construíram a ponte muito baixa. A autojustificação desse homem pode parecer ridícula. Mas vocês alguma vez
foram tão irracionais a ponto de justificarem suas próprias más escolhas? Não culpem pontes baixas pela maneira como as coisas são. Em vez disso, busquem atingir seu pleno potencial, qualificando-se para todos os poderes, bênçãos e milagres do céu necessários, prometidos por meio do aumento da fé ou da confiança duradouras nele. O Senhor disse a Joseph Smith: muito frequentemente seguiste as persuasões dos homens. Não devias ter temido mais aos homens do que a Deus. Embora os homens ignorem os conselhos de Deus e desprezem suas palavras, ainda assim, tu deverias ter sido fiel e ele teria estendido o braço, amparando-te contra todos os dardos inflamados do adversário. Ele teria permanecido contigo em todos os momentos de angústia. Por fim, gostaria de ir além da autoanálise e deixar com vocês meu testemunho de que parte de uma vida de convênios e da submissão à vontade de Deus também é ter uma disposição de parar de olhar apenas para si e agir conforme o Senhor disse a Pedro: fortalece os teus irmãos. O presidente Nelson disse recentemente, devemos ser edificadores da fé no Senhor Jesus Cristo e em sua igreja. Devemos edificar a igreja e o reino de Deus na terra. Ele também testificou que não há nada acontecendo neste momento na terra que seja mais importante do que a coligação de Israel. Não há nada que tenha maior consequência, absolutamente nada. A coligação deve significar tudo para vocês. Esta é a missão para a qual vocês foram enviados à terra. Da mesma forma, o Salvador perguntou a Pedro: amas-me? E então disse: apacenta as minhas ovelhas. No Evangelho de João, lemos que Maria e Marta mandaram buscar o Salvador quando seu irmão Lázaro ficou gravemente doente. Seus discípulos rogaram-lhe que não fosse até lá porque os judeus estavam buscando tirar-lhe a vida. Mas mesmo assim, Jesus foi até o túmulo de Lázaro. Lá, nosso Salvador chorou e sofreu com seus amigos. Então, por meio do poder de Deus, ele ordenou que Lázaro se levantasse dentre os mortos, dizendo: Lázaro, sai para fora. As Escrituras registram em seguida: e o que estava morto saiu, tendo as mãos e os pés atados com faixas. E disse-lhes Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Meus queridos amigos, nada é mais estimulante do que compartilhar a luz de Cristo e de seu Evangelho. Nada além do Evangelho de Cristo pode trazer paz às nações, salvar o mundo da pobreza ou elevar outras pessoas à felicidade constante. As organizações que operam sob qualquer outro princípio irão falhar. Apenas o Evangelho pode desatar as faixas daqueles que estão ao seu redor. Convide outras pessoas a sentirem a luz de Cristo. Ao fazerem isso, Deus promete que vocês trarão salvação à sua alma, que seus pecados serão perdoados e que Ele enviará seus anjos ao vosso redor para vos suster. Estou claramente ciente de que, apesar de suas boas intenções ou das de qualquer outra pessoa, a pressão para se adequar à opinião do mundo e não aos mandamentos do Senhor pode ser imensa. Pedro, em absoluta determinação, disse a Jesus: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Porém, pouco tempo depois disso, Pedro fraquejou, negando o Salvador 3 vezes. O que vocês podem aprender com isso? Acredito que o Senhor deseja que vocês saibam que Ele compreende que a submissão à sua vontade, uma vida de convênios ou a plena conversão é um processo e não um evento. Jesus deu sua vida para que não medíssemos nossa vida por nossas fraquezas ou imperfeições, mas para que pudéssemos nos arrepender diariamente e aumentar nossa força por meio do arrependimento e termos fé inabalável. Talvez vocês queiram gravar em seu coração esta sábia instrução dada por Elder Jeffrey R. Holland na Conferência Geral de abril de 2016. Ele disse: podemos encontrar algum consolo no fato de que, se Deus fosse recompensar somente aqueles perfeitamente fiéis, Ele não teria mais do que uma pequena lista. Por favor, lembrem-se hoje e nos próximos dias de que o Senhor abençoa aqueles que desejam progredir, que reconhecem a necessidade dos mandamentos e que se esforçam por guardá-los, que valorizam as virtudes cristãs e empenham-se ao máximo de sua capacidade na sua aquisição. Se vocês tropeçarem nesse processo, saibam que isso ocorre com todos nós. O Salvador está aqui para ajudar-nos a prosseguir. Se caírem, evoquem a força dele. Linéa e eu estávamos sentados ao lado do Elder Holland em Joanesburgo quando uma jovem ex-missionária se levantou e testificou: não cheguei até aqui para chegar somente até aqui.
Lembrem-se, não importa que desafio vocês estejam enfrentando, continuem seguindo em frente, continuem tentando, continuem confiando, continuem acreditando, continuem crescendo. Os céus estão torcendo por vocês hoje, amanhã e sempre. Vocês estão gravados na palma da mão de Deus e Ele é capaz de livrar-lhes de qualquer fornalha. O Elder Holland também mencionou materna misericórdia e segurança adicionais que o Senhor talvez deseja, do Senhor que vocês talvez desejam guardar profundamente em seu coração. O espírito não é obstruído por um vírus, por fronteiras nacionais ou por previsões médicas. Há dádivas dos céus que não são limitadas por problemas no solo ou doenças no ar. Ele que criou este mundo maravilhoso no qual vivemos pode falar para qualquer um dos elementos nele. Aqui é o seu limite e não mais do que isso. É isso que ele dirá a essa praga que estamos enfrentando. Na presença de Sua Majestade, até mesmo as menores criações precisam se curvar perante ele, ao menos figurativamente. E de sua própria maneira, todos precisam confessar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o grande Redentor de todos. Sob a direção de seu Pai, o Salvador está encarregado do destino deste mundo. Estamos sob o cuidado de mãos muito seguras e amorosas. Gostaria de encerrar onde comecei. Acredito que vocês são a melhor de todas as gerações de jovens adultos da história da Igreja. E podem ser a geração que enfrentará os maiores desafios. Ao refletirem sobre os desafios que lhes cercam, lembrem-se do que o Senhor disse. Pois eu, o Senhor, julgarei todos os homens segundo suas obras, segundo o desejo de seu coração. O Espírito pode lhes ajudar a cultivar seus desejos, mas apenas vocês podem escolher o que desejar, e apenas vocês são responsáveis perante Deus por essa escolha. Ele também declarou que te será feito de acordo com teus desejos. Isso significa que é melhor que vocês desejem as consequências do que desejam. Encerro com esta experiência pessoal e o testemunho de minha vida. Há vários anos, no segundo ano da faculdade, eu estava estudando para as provas finais em um apartamento. Era um dia quente, eu estava revisando minhas anotações, quando um mosquito começou a fazer um zumbido na frente do meu rosto. A persistência do mosquito começou a realmente me incomodar. Por fim, não aguentei mais, bati minhas mãos esmagando no mosquito e o matei. Até hoje, não consigo explicar o que aconteceu a seguir. Olhei para o mosquito morto na palma de minha mão e senti muita compaixão por ele. Disse a mim mesmo, esse mosquito não precisava morrer. Ele morreu somente por causa de minha frustração e impaciência. Então me ajoelhei e orei a Deus para que me perdoasse e fizesse com que o mosquito vivesse novamente. Após minha oração, o mosquito voou de minha mão. Perguntei-me por anos, por que Deus fizera isso por mim? Recebi muitas respostas, mas nenhuma foi mais importante do que esta. Ele queria que eu entendesse em meu próprio âmago que Ele tem todo o poder para me elevar ou elevar qualquer um, mesmo o mais pequenino. Ele queria que eu soubesse que Ele tem plena compaixão por nossas fraquezas e sabe quantos fios de cabelo temos na cabeça. Agora, se Ele reviveu um mosquito, Ele jamais lhes abandonará, não importa onde estejam. Não sejam como os laodicenses. Não permitam que a complacência lhes governe. Este é meu testemunho para vocês. Ao colocarem de lado a autorracionalização e o orgulho, e ao buscarem pela voz dele e a escutarem, não sua própria voz, e ao agirem à maneira dele, vocês verão as coisas como realmente são. Ao desejarem se esforçar sinceramente para serem convertidos, viverem por convênio e não conveniência, e se submeterem à vontade de Deus, ao fortalecerem outras pessoas, vocês encontrarão cada bênção, milagre de que necessitam para ter sucesso nesta vida e estarem capacitados para voltar ao lar para seu Pai Celestial e receberem a alegria eterna. Jesus Cristo é nosso Salvador. Ele vive. Esta é a sua igreja e será a igreja recebida pelo Salvador em sua segunda vinda. Nosso Pai Celestial não é um Pai ausente. Seu plano é o único plano de felicidade. Por meio do Espírito Santo, vocês poderão saber a verdade de todas as coisas e tudo o que devem fazer. Minha oração é que vocês tenham a coragem de se arrepender de quaisquer desejos impuros e os substituir por desejos divinos para viverem por convênio, se submeterem a Ele e suportarem sua mão refinadora em sua vida. Testifica a vocês em sua juventude, tal como Alma testificou a seu filho Elamã em sua juventude.
Sei que aqueles que confiarem em Deus serão auxiliados em suas tribulações, e em suas dificuldades e em suas aflições, e serão elevados no último dia. be lifted up at the last day. May God bless you all, is my prayer. In the name of Que o Senhor possa abençoar todos vocês. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Nosso querido e gentil Pai Celestial, somos extremamente gratos por este evento que tivemos, a oportunidade de ouvir a mensagem pelo Elder e Sister Gay. Pai, neste momento pedimos que possa nos abençoar para que sejamos capazes de absorver sua mensagem, para que consigamos ser autossuficientes espiritualmente, sejamos capazes de aumentar nossa capacidade de receber revelação pessoal
e de viver uma vida por convênio e não uma vida por conveniência. Neste momento, Pai, pedimos-te que abençoe a todos que estiverem em adversidade por conta do coronavírus. Pedimos que possa estar com eles nesta época. Pai, por fim, agradecemos novamente pela presença de Teu Espírito e pedimos pela presença de Teu Espírito para que possa estar conosco até o fim deste dia e para o resto de nossa vida. Nós o amamos muito, somos muito gratos por Ti e pelo Teu Filho Jesus Cristo e pela expiação dele. Dizemos estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.